por que continuam acontecendo no mundo todo as aparições de Nosso Senhor e de Maria Santíssima? Que mensagens eles comunicam aos homens do nosso tempo nestas maravilhosas aparições? Que apelos e que avisos eles fazem aos homens do nosso tempo nestas extraordinárias e maravilhosas aparições? Estamos perto do triunfo dos seus sagrados corações e é por isso que eles multiplicaram na terra as suas maravilhosas aparições e mensagens para o mundo todo? É sobre tudo isso que vamos meditar em Vozes do Céu. Vozes cheias de amor me chamam. Vozes que vêm de Deus, nosso Senhor. Vozes que me convidam a subir ao céu. E eu já não posso mais resistir ao seu amor. Paris, França, 1830. A França é um dos países mais belos da Europa. A cidade de Paris, capital da França, é um dos maiores centros urbanos do mundo. Na Idade Média, belas catedrais e igrejas foram erguidas em honra da Mãe de Deus em Paris, como, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame. Mas, com a Revolução Protestante e a Revolução Francesa, Paris se converteu no maior inimigo da Virgem Maria. Numerosas igrejas foram profanadas na Revolução Francesa. Os bons católicos foram exilados ou presos. Muitos deles foram mortos também. Passada a tormenta, as forças do bem continuaram erguendo igrejas em honra de Maria Santíssima e de Nosso Senhor, como, por exemplo, a Basílica do Sacré-Cœur, erguida sobre o Monte Montmartre, começada em 1876 e terminada em 1910, totalmente construída com donativos dos devotos fiéis, como voto de agradecimento pelos franceses pela sua libertação dos franco-prussianos. Aí, na Basílica do Sacré-Cœur, a adoração perpétua já há 130 anos, que nunca cessou nem mesmo durante as 2 guerras mundiais. A Catedral de Notre-Dame, ou de Nossa Senhora de Paris, foi começada no século XII. É uma das igrejas mais belas do mundo. Também ela foi profanada na Revolução Francesa, quando atos vis foram realizados em seu altar-mor
e sendo ela transformada em celeiro para armazenar alimentos para os soldados revolucionários. Em 1830, acabara a Revolução Francesa. Este período foi seguido pelo reino de Napoleão Bonaparte, embora uma aparente paz se sentisse em Paris, uma nova revolução se preparava. Neste ínterim, a Mãe de Deus também já preparava o remédio que não só a França, mas todo o mundo precisava para se salvar. Em 1806, na pequena Fans-les-Moutiers, nasceu Catherine Labouré, filha de fazendeiros locais. A mãe de Catherine, Catarina em português, morreu quando ela tinha 9 anos. Desde então, Catarina tomou a Virgem Maria por sua mãe e se consagrou totalmente a ela. Catarina então se dedica a cuidar da fazenda de seu pai. Sobretudo, gosta de alimentar os pombos da fazenda, seus grandes amigos, com os quais trocava muitas confidências. Esta é a fazenda onde nasceu Santa Catarina Labouré. Santa Catarina também gostava de passar muitas horas na igreja paroquial de Fans-les-Moutiers, diante do quadro da Virgem Maria que aí se encontra, onde ficava várias horas em contemplação. Na adolescência, despertou nela o desejo da vida religiosa consagrada, mas seu pai foi frontalmente contra. Depois de muitos obstáculos, Catarina conseguiu entrar nas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo em 1830, na Rue du Bac, número 140, em Paris. No dia 18 de julho de 1830, o convento estava agitado, pois no dia seguinte seria a festa de São Vicente, fundador da Ordem das Filhas da Caridade, quando seu corpo incorrupto seria levado da catedral para a igreja da Rua de Savry. Naquele tempo, já se encontrava na capela da Rue du Bac o corpo intacto da cofundadora das Filhas da Caridade, Santa Luísa Marillac. Na noite de 18 de julho, todos já dormiam, quando às 11h30 da noite, Catarina Labouré ouviu uma voz de menino chamando-a pelo nome. Viu então um menino de mais ou menos 5 anos de idade, que ela reconheceu como seu anjo da guarda. O menino resplandecente mandou que ela o acompanhasse até a capela, onde a Mãe de Deus a esperava. Ela temia ser ouvida, mas o anjo lhe disse: não te preocupes, todos dormem e não nos ouvirão. Vinde depressa. Quando chegaram à capela, esta estava toda iluminada. O menino levou Catarina até o pé do altar e Catarina começou a rezar. O anjo então disse: eis a Santa Virgem. Catarina ouviu um barulho de vestido de seda agitado pelo vento. Em seguida, viu a Santíssima Virgem vindo sentar-se na cadeira do frade diretor ao lado do altar.
O coração de Catarina batia forte. O anjo disse novamente: Eis a Santa Virgem. Catarina lançou-se então nos braços da Virgem Maria e, com as mãos apoiadas nos joelhos da Senhora, ficou ali por cerca de 2 horas ajoelhada, escutando tudo o que a Virgem lhe dizia. A Senhora disse coisas a Santa Catarina que ela jamais revelou. Anos mais tarde, ela escreveu algumas das coisas que lhe dissera a Mãe de Deus. Minha filha, o bom Deus quer encarregar-vos de uma missão. Tereis muito que sofrer, mas superareis esses sofrimentos pensando que o fareis para a glória do bom Deus. Sereis contraditada, mas tereis a graça. Não temais. Dizei tudo a vosso confessor com confiança e simplicidade. Tende confiança, não temais. Em seguida, a Mãe de Deus começou a falar de acontecimentos futuros que logo se verificariam. Os tempos serão maus, os males virão precipitar-se sobre a França, o trono será derrubado, o mundo inteiro será transtornado por males de toda a ordem. Mas vinde ao pé deste altar. Aqui as graças serão derramadas sobre todas as pessoas, grandes e pequenas, que as pedirem com confiança e fervor. A Santíssima Virgem estava muito triste enquanto falava isso com Santa Catarina. Em seguida, continuou: Minha filha, eu gosto de derramar graças sobre esta comunidade em particular. Eu gosto muito dela, felizmente. Sofro, porém, porque há grandes abusos em matéria de regularidade nela. As regras não são observadas. Há grande relaxamento nas 2 comunidades. Dizei-o àquele que está encarregado de vós. Ele será encarregado de uma maneira particular da comunidade. Ele deve fazer tudo o que lhe for possível para repor a regra em vigor. Dizei-lhe de minha parte que vigie sobre as más leituras, as perdas de tempo e as visitas. Em seguida, a Virgem começou a derramar lágrimas de seus olhos e disse a Santa Catarina: Tende confiança, não percais a coragem. Eu estarei convosco, mas não se dará o mesmo com outras comunidades. Haverá vítimas. Para o clero de Paris haverá vítimas. O arcebispo morrerá. Minha filha, a cruz será desprezada e derrubada por terra. O sangue correrá. Abrir-se-á de novo o lado de Nosso Senhor. As ruas estarão cheias de sangue. O arcebispo será despojado de suas vestes e será morto. Minha filha, o mundo todo estará na tristeza um dia. Sim, daqui a 40 anos, graves coisas acontecerão em Paris. Sobre esta aparição, Santa Catarina Labouré também falou. Ali se passou o mais doce momento de minha vida.
não me seria possível dizer tudo o que senti. A Mãe de Deus me disse como eu devia me conduzir em relação ao meu diretor e várias coisas que não devo dizer. A maneira de me conduzir em meus sofrimentos, vir lançar-me ao pé do altar, e me mostrava com a mão esquerda o pé do altar, e ali abrir o meu coração. Ali receberia todas as consolações de que tivesse necessidade. Então eu lhe perguntei o que significavam todas as coisas que eu tinha visto, e ela me explicou tudo. O colóquio de Santa Catarina com Nossa Senhora durou cerca de 1h30. Depois disso, a Senhora desapareceu diante de Catarina. O anjo levou Catarina de volta ao dormitório, onde desapareceu como a Virgem fizera na capela. No dia seguinte, Catarina contou tudo ao confessor do convento, Padre Aladel, que não queria saber nada disso. Ele já havia recebido com ceticismo relatos de visões anteriores que Catarina tinha tido, como a do coração de São Vicente em chamas e a de Cristo ressuscitado. E agora, esta de Nossa Senhora vinha aumentar ainda mais a opinião dele de que Catarina era uma pessoa propensa a alucinações. Contudo, uma semana mais tarde, as predições da Mãe de Deus começavam já a realizar-se. Estourava a Revolução de Julho, com a queda do rei Carlos X. Os revolucionários desprezavam a religião e destruíram muitas igrejas, imagens e relíquias. Os bons católicos foram mortos nas ruas. Muitos foram presos e exilados. Catarina estava assombrada com a realização de tudo que a Virgem lhe dissera. Parecia que o demônio havia se tornado o rei de Paris. Embora tudo isso acontecesse na cidade, a Ordem da Caridade de São Vicente foi misteriosamente protegida pela Mãe de Deus, exatamente como ela prometera a Santa Catarina. No dia 27 de novembro de 1830, sábado, às 5h30 da tarde, Catarina estava fazendo a meditação na capela com as outras irmãs, quando viu Nossa Senhora pela segunda vez. Ninguém viu nem percebeu nada do que se passara. A Virgem apareceu sobre um globo, olhando para o céu e segurando um outro globo menor, dourado, num gesto de oferecimento a Deus. A Virgem Maria, então, disse a Catarina: "Este globo que vês representa a França, o mundo e cada pessoa em particular." Depois, Catarina viu uma serpente sobre o globo maior que estava sob os pés da Mãe de Deus. E a Santíssima Virgem pisou sobre a cabeça da serpente, esmagando-a. Catarina compreendeu que a serpente representava o demônio, que seria esmagado por fim pelo poder da Mãe de Deus. Subitamente surgiram anéis
com pedras preciosas nos dedos da Mãe de Deus, que desprendiam raios luminosos para baixo com tanto resplendor que faziam desaparecer os pés da Senhora. A Virgem então disse à vidente: os raios que vês representam as graças que eu derramo sobre as almas que creem em mim e rezam para mas pedir. Em seguida, formou-se um arco em volta da Virgem com esta inscrição: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Neste momento, o quadro se virou e apareceu um grande M, atravessado por uma barra horizontal encimada por uma cruz. Embaixo surgiram 2 corações, um coroado de espinhos sangrando e outro transpassado por uma espada, também sangrando. Eram os corações de Jesus e Maria, respectivamente. 12 estrelas rodeavam toda a cena, completando o quadro oval. Em seguida, Catarina ouviu a voz da Senhora, que lhe disse: manda cunhar uma medalha com este modelo que vês. Todas as pessoas que a usarem receberão grandes graças, trazendo-a ao pescoço. As graças serão abundantes para as pessoas que a usarem com confiança. Em seguida, tudo desapareceu. No dia seguinte, Catarina contou tudo o que tinha visto ao seu confessor, Frei Aladel. Este continuava não querendo saber das visões de Catarina para nada. Repreendia-a duramente, dizendo que uma verdadeira filha da caridade deve operar a caridade e não passar o tempo tendo alucinações. Tudo isso fez com que Santa Catarina ficasse muito triste. Em dezembro de 1830, Santa Catarina viu a Mãe de Deus mais uma vez, segurando o globo e com os mesmos anéis que desprendiam raios, como em novembro. Em seguida, desapareceu o globo das mãos da Senhora e esta baixou os braços na direção do globo terrestre sob os seus pés. Eram tantos raios que Catarina mal podia ver os pés da Senhora. A vidente notou que de algumas pedras não saíam raios. A Virgem explicou: as pedras de onde saem os raios são as graças que as pessoas me pedem. As pedras das quais nada sai são as graças que os homens se esquecem de me pedir. Catarina queria saber o que devia ser escrito junto ao M encimado pela cruz na medalha. A Senhora lhe disse: o M
e a cruz já dizem bastante. Em seguida, a Senhora disse a Catarina: Tu não me verás mais, mas me compreenderás em tuas orações. Em seguida, a Senhora sorriu e abençoou Catarina Labouré. As duas trocaram o último olhar e em seguida a Senhora desapareceu diante da sua querida filha e amiga. Agora, Catarina só voltará a vê-la no céu. O ciclo das aparições da Rue du Bac de Paris haviam terminado. Desde novembro de 1830, Catarina vinha insistindo com o padre Aladel para que a medalha fosse cunhada. Mas ele não queria saber disso para nada e continuava tratando Catarina como uma pessoa dada a fantasias que merecia pouca atenção. Ela seguiu insistindo por 2 anos sem nada conseguir. Além do padre Aladel não querer fazer a medalha, ainda paralisava Catarina, que queria fazê-la, dizendo que ela estava desobedecendo os superiores e a regra da ordem. Padre Aladel impôs silêncio absoluto a Catarina sob a pena de expulsão. Ela não teve outro remédio senão conformar-se. Por isso, ninguém da ordem sabia de nada. Em 1832, numa visita ao bispo de Paris, Padre Aladel, entre outros assuntos, aproveitou para falar dos fatos da Rue du Bac ocorridos 2 anos antes, certo de que o bispo proibiria tudo e ele ficaria tranquilo. Mas a Mãe de Deus viu que se não fizesse algo, sua medalha nunca seria divulgada, com tanta má vontade atrapalhando tudo. O bispo incentivou a divulgação da medalha, porém com a condição de que a identidade da vidente ficasse oculta. O padre Aladel então mandou cunhar a medalha, porém mudou a imagem da Virgem. Ao invés de representá-la com o globo dourado nas mãos e os anéis soltando raios luminosos, representou-a com as mãos para baixo, para não causar estranheza em Roma, uma nova imagem tão diferente e pouco usual da Virgem. Desde então, a medalha tem sido cunhada deste modo até os dias de hoje, diante da liberdade de quem deveria obedecer Maria Santíssima, mas não quis, preferiu fazer as coisas a seu modo. A Virgem Maria não teve outra alternativa senão conformar-se. Em 1836, cerca de 15 milhões de medalhas já tinham sido cunhadas e distribuídas no mundo inteiro. Em 1842, essa cifra atingia a casa dos 100 milhões. As graças extraordinárias da medalha começaram a acontecer em toda parte. A epidemia de cólera que assolou Paris em 1832 refluiu imediatamente assim que as primeiras medalhas foram distribuídas. Pessoas eram salvas de incêndios e acidentes com o uso da medalha. No início, a medalha era chamada de Medalha da Imaculada Conceição, mas as graças recebidas por meio dela foram tantas que logo ela foi chamada de Medalha Milagrosa. Quando Catarina recebeu a sua medalha,
mesmo sem poder dizer que ela é que tinha visto a Virgem Maria e recebido aquela revelação, disse: agora é preciso divulgar esta medalha. Santa Catarina logo deixou a Ruydubá para ir trabalhar no asilo de idosos de Riuli, onde permaneceu por cerca de 40 anos em total anonimato e apagamento. Durante toda a vida, carregou a dor de não ter sido cunhada a medalha exatamente como a Santíssima Virgem havia mandado. Também carregou a dor de não ver a imagem da Virgem com o globo nas mãos, colocada na capela da Ruydubá, no mesmo local da aparição como a própria Senhora havia lhe inspirado interiormente. Nem o padre Aladel, nem nenhum confessor que Santa Catarina teve depois dele se mexeram para fazer a imagem, o que muito martirizava e fazia sofrer Santa Catarina. Somente em 1876, ano da sua morte, conseguiu com sua superiora que fosse confeccionada a imagem, mas ela a fez sem os raios fluindo dos anéis. Catarina ficou muito decepcionada e triste com isso. Em 31 de dezembro de 1876, Santa Catarina entregava sua alma a Deus e à Virgem Santa. Seu corpo foi enterrado nos subterrâneos da casa-mãe das Filhas da Caridade, na Ruydubá 140, onde estava a capela das aparições da Mãe de Deus, a Santa Catarina. 50 anos depois da sua morte, em 1933, seu corpo foi desenterrado e constatou-se que estava completamente conservado. O corpo de Catarina, além de estar completamente conservado da corrupção, estava íntegro e flexível. O médico levantou as pálpebras de Catarina e, estarrecido pelo prodígio, constatou que os olhos que tinham contemplado Maria Santíssima estavam límpidos, naturalmente úmidos e belos. Seu corpo repousa agora numa urna relicário na parte de baixo do altar, onde a Virgem lhe apareceu na Ruydubá, e pode ser venerado pelos fiéis do mundo inteiro que acorrem à capela da Medalha Milagrosa. O corpo de Santa Catarina segue sendo uma prova imortal da existência de Deus, das verdades da fé católica, da realidade das aparições de Maria Santíssima, do prêmio na vida eterna para os que obedecem às mensagens dela e do castigo eterno para os que as desobedecem.
das maiores conversões operadas pela Medalha Milagrosa foi a de Alfonso Ratisbonne. O irmão dele, Teodoro, em 1827, se converteu ao catolicismo e se tornou religioso, rompendo com a família, que era toda judia. Afonso não trocava sequer uma palavra com ele, pois desprezava mais do que tudo o catolicismo. Em 1842, fez uma viagem para a Itália, depois da qual se casaria. Em Roma, visitou seu colega Gustavo de Bussière e também conheceu seu irmão, Barão Teodoro de Bussière, recém-convertido ao catolicismo. Este último, em vão, tentou falar a Afonso Ratisbonne sobre a fé católica. O máximo que conseguiu foi que ele aceitasse por educação uma medalha milagrosa e copiasse a oração "Lembrai-vos, Piíssima Virgem Maria", quase não se contendo de raiva. No dia seguinte, Afonso foi de novo à casa do amigo e encontrou apenas o seu irmão Teodoro, o barão. Ele estava saindo para ir à igreja de Santo André de Lefrate para tratar das exéquias de seu falecido amigo, o conde La Ferronnays, com quem havia falado na véspera sobre o judeu Afonso Ratisbonne. A pedido do barão Teodoro, o conde La Ferronnays havia rezado na véspera 100 vezes o "Lembrai-vos" pela conversão de Ratisbonne e morreu repentinamente durante a noite. É possível que tenha oferecido a sua vida a Deus pela conversão de Ratisbonne. Quando Ratisbonne ouviu o que o falecido conde rezara por ele, por etiqueta social, resolveu acompanhar o barão até a igreja para tratar das exéquias do falecido. Enquanto o barão tratava disso na sacristia, Afonso, de mau humor, percorria uma das naves laterais da igreja de Santo André, olhando as imagens e quadros com desprezo. Chegando a uma capela lateral, viu uma esplêndida luz que iluminava tudo, e dentro da luz, cheia de majestade e de doçura, a Virgem Maria, tal como estava na medalha milagrosa que ele ainda portava consigo. Uma força irresistível o atraiu para ela. A Senhora fez sinal para que ele se ajoelhasse, o que obedeceu prontamente. A Virgem não disse uma palavra, mas o coração de Afonso Ratisbonne entendeu tudo que a Virgem lhe transmitia com o olhar. Afonso aceitou naquele momento a Virgem Maria. Estava completamente rendido a ela e convertido verdadeiramente. Quando o barão voltou, encontrou-o chorando. Afonso contou-lhe toda a aparição que tivera há poucos instantes. Depois disso, recebeu instrução católica, batizou-se, tornou-se religioso e levou uma vida santa até a morte. A história de sua conversão correu toda a Europa e em pouco tempo a fama da medalha milagrosa, por meio da qual se operou a aparição e a conversão de Afonso, espalhou-se aos 4 cantos do mundo. A Mãe de Deus serviu-se desta retumbante conversão para vencer a má vontade dos homens e fazer sua medalha chegar aos confins do mundo. Agora, o mundo todo sabia da medalha e podia encontrar o consolo da Mãe de Deus nela.
As predições de Maria Santíssima a Santa Catarina se verificaram completamente. Na primeira aparição, ela predissera com 40 anos de antecedência as agitações da Comuna de Paris em 1870 e o assassínio do arcebispo de Paris no mesmo ano. Tanto na Revolução de 1830 como nas desordens da Comuna de 1870, as ordens religiosas masculinas e femininas foram perseguidas e expulsas. As igrejas e mosteiros foram profanados e ocupados por tropas. Como a Mãe de Deus prometera a Santa Catarina, as ordens fundadas por São Vicente e Santa Luísa de Marillac nada sofreram durante estes períodos conturbados. A cruz, ou seja, a santa fé de nosso Senhor Jesus Cristo, começou a ser desprezada e as desordens das nações gerariam a Guerra Franco-Prussiana de 1870. As procissões e orações públicas foram completamente proibidas em toda a França naquele ano. Esta agitação da Comuna de Paris caracterizou-se por um grande ódio à fé católica, pretendendo fazer uma redenção diferente daquela de Cristo. Hoje, a Capela da Rue du Bac é um dos pontos mais visitados de Paris, mais que a Torre Eiffel. Ali, naquela pequena entrada apertada, está a capela, onde a Mãe de Deus começou seus planos decisivos para a salvação do mundo até as suas aparições atuais. Nesta capela, onde se reza incessantemente o dia todo, o ano inteiro, se pode ver o corpo intacto de Santa Luísa Marillac, à esquerda do altar-mor. À direita, encontra-se o coração intacto de São Vicente de Paulo, num belo relicário. E bem embaixo do altar da Virgem, com o globo nas mãos, onde a Mãe de Deus revelou a medalha milagrosa, os peregrinos podem contemplar, encantados, o corpo incorrupto de Santa Catarina Labouré, a vidente da Mãe de Deus. No altar-mor está a magnífica imagem da aparição no exato lugar onde Santa Catarina a viu pela terceira e última vez em dezembro de 1830. Por suas mãos estendidas, soltando raios de graça sobre o mundo, a Virgem da Medalha Milagrosa é também chamada de Nossa Senhora das Graças. Vinde aos pés deste altar. Aqui as graças serão derramadas sobre todas as pessoas, grandes e pequenas, que as pedirem com confiança e fervor, disse a Virgem a Santa Catarina. É aqui que os peregrinos do mundo inteiro vêm ajoelhar-se e implorar a misericórdia daquela que há mais de 170 anos atrás se dignou descer do céu para dar ao mundo a sua medalha de amor para remediar os males de seus filhos.
As paredes da capela estão cobertas de placas de agradecimentos pelas graças alcançadas. A atmosfera sobrenatural nesta capela é muito intensa e se sente que Nossa Senhora mora aí. A cadeira onde a Mãe de Deus se sentou para falar com Santa Catarina na primeira aparição ainda está aí, preservada, e uma pequena inscrição atrás da mesa do altar atual marca o lugar onde ela originalmente se encontrava. Infelizmente, agora os padres que celebram aí pisam no lugar onde Nossa Senhora pousou na primeira aparição a Santa Catarina. Nesta bendita capela, reza-se o rosário diariamente. No dia 24 de setembro de 1997, quando eu aí estive, pude contemplar o corpo de Santa Catarina, de Santa Luísa Marillac, o coração de São Vicente, e rezar nesta milagrosa capela onde a Mãe de Deus apareceu para Santa Catarina. Ela também me apareceu ali e me deu esta mensagem. Eu, a sua mãe, a Mãe das Graças, desejo dizer a você que deve anunciar com mais força as minhas mensagens e o meu amor ao mundo. Quero que exista oração, mais oração, muita oração. Está vendo a minha filha Catarina Labouré? Está intacta, mesmo depois de sua morte. É assim que recompenso a alguns dos meus servos. Quantas graças concedo aos meus filhos que me amam sinceramente. Esta é a mensagem que lhe confio deste lugar sagrado. Quando a Mãe de Deus apareceu a Santa Catarina em Paris, a verdade da sua Imaculada Conceição ainda não havia sido proclamada como dogma. A inscrição da medalha milagrosa, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, preparou o caminho para a proclamação dogmática da Imaculada Conceição de Maria pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. 4 anos depois, a Mãe de Deus apareceu a Santa Bernadette em Lourdes, sul da França. E quando a menina perguntou à Virgem Maria qual era o seu nome, esta lhe respondeu: Eu sou a Imaculada Conceição, confirmando o dogma que a aparição da Rue du Bac ajudara a propagar e de cuja proclamação preparara os caminhos. Durante todas as aparições de Lourdes, Santa Bernadette usava uma medalha milagrosa presa ao pescoço, sem saber que aquela que lhe aparecia na gruta era a mesma senhora da medalha que portava. E quando Santa Catarina soube das aparições de Lourdes e da descrição feita da Bela Senhora por Bernadette, ela exclamou: é a mesma. As aparições de Paris e Lourdes estão profundamente ligadas e foram decisivas para o cumprimento dos planos da Mãe de Deus.
Estas aparições da Mãe de Deus fazem parte do seu plano de salvação de toda a humanidade, que culminará com o triunfo glorioso do seu coração imaculado. As aparições dela na Rua Idubá foram o primeiro passo decisivo para o início de seus planos de salvação do mundo. Por isso, depois das aparições de Paris, ela apareceu novamente na França, desta vez em La Salette. Nesta aldeia dos Alpes franceses, a Mãe de Deus apareceu para 2 pastorinhos, Maximin e Melanie. Comunicou-lhes uma dolorosa mensagem e um grave segredo, o segredo dos últimos tempos, que em seu conteúdo continha alguma das coisas que a Virgem predissera a Santa Catarina Labouré na primeira aparição, sobretudo acerca das desordens na França e como os erros do século XIX acabariam por se espalhar pelo mundo e repercutir no século XX, ao longo do tempo, em toda a humanidade. Ela pediu oração e penitência, pediu sacrifício e conversão. Até hoje, La Salette é um santuário privilegiado de oração e penitência. Depois de La Salette, a Mãe de Deus voltou novamente na França, desta vez em Lourdes, de cuja cidade santuário já falamos um pouco. Além de vir para confirmar o dogma da sua Imaculada Conceição, ela veio pedir, através de Santa Bernadette ao mundo inteiro, oração, sacrifício, penitência e a volta a Deus, que desde Paris, na Rua Idubá, incessantemente não se cansou de pedir aos homens. Em Lourdes, ela deu ao mundo uma fonte de graças que já produziu mais de 7.000 curas milagrosas. Lourdes, até hoje, é um lugar de oração, de sacrifício e penitência, de paz e de encontro com Deus e a sua Mãe. As aparições de Lourdes sustentaram, defenderam a fé na França no século XIX e impediram que as forças do mal derrotassem o bem. Depois de Lourdes, no ano de 1871, a Mãe de Deus apareceu de novo na França, desta vez em Pontmain, para 4 crianças. Ela escreveu uma mensagem no céu que as crianças leram e depois transmitiram aos circunstantes. Nesta mensagem, ela animava a todos a rezarem muito, a fazerem penitência e a terem fé, pois desta forma o seu divino Filho Jesus Cristo teria misericórdia do mundo e mudaria os castigos que o mundo bem merecia por seus pecados em novas bênçãos de graças. A Mãe de Deus impediu naquela ocasião que a fé fosse destruída na França pelos prussianos que estavam invadindo o país, e através da sua aparição de Pontmain, mais uma vez, a fé católica triunfou sobre a heresia, o bem sobre o mal. Já no século XX, a Mãe de Deus manifestou-se em Fátima, Portugal, para 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, repetindo os mesmos apelos de oração e de penitência na Cova da Iria, que hoje é o belíssimo santuário de Fátima. A Mãe de Deus comunicou aos pastorinhos um segredo em 3 partes, dentre as quais ela predizia a conversão da Rússia,
a salvação do mundo e o triunfo do seu coração imaculado ao final da grande luta que ela está travando contra a serpente infernal, luta esta que começou em 1830 na capela da Rue du Bas, na aparição a Santa Catarina Labouré. Depois de Fátima, a Mãe de Deus voltou novamente à Terra, aparecendo em diversos países da Europa e até mesmo fora dela. Em 1932, ela apareceu na Bélgica para 5 crianças como a Virgem do Coração Dourado, a Imaculada Virgem Mãe de Deus, pedindo oração, penitência e amor. Disse ela às crianças: amais o meu filho? Amais a mim? Então sacrificai-vos por mim. Em Bourém, a Mãe de Deus abriu o seu coração, como em Fátima, para encerrar todos os seus filhos como um refúgio seguro nas provações e tribulações pré-anunciadas na aparição da capela da Rue du Bas. Duas semanas depois de terminadas as aparições de Bourém, a Mãe de Deus apareceu de novo na Bélgica, desta vez em Banneux, para a vidente Mariette Becco. Ela repetiu o pedido de oração e sacrifício e desta vez deu também ao mundo uma nova fonte de graças para aliviar o sofrimento, para abrigar no seu coração, no refúgio do seu coração imaculado, os seus filhos que haveriam de sofrer muito com a realização das predições da aparição de Paris, de La Salette e de Fátima, e para assim confortá-los e dar-lhes forças para que eles pudessem vencer tudo e chegar à vitória, à vida eterna, à coroa que espera os justos na mansão celestial. Até hoje, Banneux é um santuário de paz, de oração, de encontro com a Mãe de Deus, onde os filhos são fortalecidos, confortados e animados pela Mãe Celestial, a Virgem dos pobres. Depois de Banneux, a Mãe de Deus continuou aparecendo em diversos lugares. Na década de 1940, ela apareceu em Monte Chiari, Itália, para mais uma vez chamar os homens ao arrependimento dos seus pecados, à conversão e à volta para Deus, para que finalmente o mundo possa encontrar a paz. Manifestando-se como rosa mística, pediu uma trezena de orações em sua honra, que o dia 13 de cada mês, mesmo o dia das aparições de Fátima, fosse comemorado como o dia mariano, com orações, preces e sacrifícios especiais. Pediu uma hora da graça, abençoou uma fonte em Fontanelle, dentro da cidade de Monte Chiari, para que todos os seus filhos pudessem mais uma vez ser aliviados dos grandes sofrimentos que teriam que suportar, já preditos desde as aparições de Paris. Ela também predisse que a fé católica seria dentro de pouco tempo ofuscada, que a devoção a ela seria combatida, negada e desmerecida, diminuída no mundo inteiro, e que as forças do mal avançariam implacavelmente contra o mundo. Mas graças às suas aparições em Monte Chiari e Fontanelle, a Mãe de Deus confortou seus filhos, sustentou a fé e manteve a chama da verdadeira fé de nosso Senhor Jesus Cristo acesa no mundo. Fontanelle, dentro de Monte Chiari, ainda hoje é um lugar de penitência, silêncio, oração e amor para com Deus e a sua Mãe. Depois das aparições de Monte Chiari, a Mãe de Deus voltou a aparecer de novo na terra.
em Garabandal, Espanha. Betânia, na Venezuela. Em Akita, no Japão, onde ela chorou mais de 101 vezes e transmitiu 3 mensagens à irmã Agnes Sasagawa. Em Medjugorje, Bósnia-Herzegovina, comunicando mensagens através de 6 videntes e 10 segredos sobre o futuro da humanidade a cada um deles. Também se manifestou em Kibeho, África. E em Naju, na Coreia, repetindo os seus contínuos apelos de oração, sacrifício, penitência, conversão e anunciando os dolorosos castigos que estão vindo ao encontro da humanidade se esta não obedecer suas mensagens, não se converter e não regressar ao Deus de amor que quer salvar toda a humanidade. Por fim, ela tem aparecido aqui em Jacareí, estado de São Paulo, Brasil, desde fevereiro de 1991 até hoje, com seu filho Jesus, São José, os anjos e os santos, comunicando as suas mensagens de oração, penitência e conversão para a salvação de toda a humanidade. As aparições de Jacareí são a continuação, a conclusão e o coroamento glorioso de todas as suas aparições, iniciadas desde Paris até aqui, que culminarão com o triunfo do seu coração imaculado, com sua vitória definitiva sobre as forças do mal. Nas aparições de Jacareí, ela confirmou que verdadeiramente sua obra de salvação do mundo começou na aparição de Paris e vai terminar nestas aparições de Jacareí, que são as últimas para toda a humanidade. Meus filhos, hoje relembram a minha aparição à minha filhinha Catarina, quando lhe revelei a minha medalha, que logo espalhou-se pelo mundo, derramando copiosamente as graças do meu coração sobre as almas. Foi uma aparição muito importante, foi uma aparição decisiva. Naquela aparição, eu mostrei à minha filha Catarina os meus dedos cheios de anéis com pedras luminosas, símbolos das graças que eu derramo nas almas que confiam em mim e a mim recorrem com confiança. Com aqueles anéis, revelei ao mundo inteiro o meu poder real sobre toda a criação, a mim conferido pelo Senhor. Com esse poder, posso fazer tudo o que eu quiser, posso salvar quem eu quiser, posso dispor dos bens de Deus como eu quiser. As pedras, de onde saíam raios, eram o símbolo das graças que concedo às almas que confiam no meu poder. As pedras, de onde não saíam raios, eram o símbolo das graças que não eram concedidas às almas que não confiam no meu poder. Onde há fé no meu poder, há graças extraordinárias. Onde não há fé no meu poder, não há graças extraordinárias. Este meu poder real
não é reconhecido por todos os homens, razão pela qual tantas graças não são concedidas a eles, dentre elas a graça da paz do mundo. Somente quando a minha realeza for reconhecida, a paz será concedida ao mundo e as graças retumbantes de Deus serão concedidas aos homens. Quando eu for reconhecida como rainha e medianeira de todas as graças pelo mundo inteiro, eu darei a paz a ele e o salvarei de uma vez por todas. Na aparição a Catarina, eu lhe mostrei os meus pés poderosos, esmagando a serpente infernal. Mostrei assim ao mundo inteiro que a serpente já tinha subido do abismo com grande fúria contra os meus filhos e que já começava a batalha entre o bem e o mal, mas que no fim somente eu sairia vencedora e esmagaria a cabeça da serpente para sempre. Os meus pés poderosos vão esmagar a cabeça da serpente infernal em breve, no triunfo do meu coração imaculado. Na minha aparição em Paris, eu mostrei à minha filha Catarina o meu coração transpassado de dor pelos pecados sempre mais repetidos e pelos erros e conflitos futuros que a humanidade provocaria. Também mostrei o Sagrado Coração de Jesus, coroado de espinhos, pedindo desagravo por tantas ofensas a ele cometidas. É a minha mensagem de oração e penitência que comecei a desfiar ali e continuaria a desdobrar pelas aparições seguintes até o dia de hoje. Na minha aparição em Paris, eu mostrei as estrelas, símbolo do meu poder real sobre todos os anjos e toda a criação de Deus. Posso dar ordens aos anjos e a qualquer ser animado ou inanimado que eu quiser, e todos eles me estarão sujeitos. Aos humanos peço a obediência a mim, e que virem sua vontade livre para mim, desviando-se do mal e procurando sempre a minha vontade, que é sempre a do Altíssimo. Nesta aparição mostrei também a inscrição: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em letras brilhantes, a fim de as gravar para sempre no coração de Catarina e dos meus filhos do mundo inteiro, que viriam a rezá-la com devoção, invocando meu poderoso patrocínio. Esta invocação, revelada em 1830, preparou as almas dos meus filhos para a minha aparição em Lourdes, onde eu mesma viria confirmar o dogma da minha Imaculada Conceição à minha filhinha Bernadette. Com estas minhas visitas à Terra, eu quis conceder às almas um meio poderoso de invocar-me nos perigos e aflições, e pelo qual poderia eu realizar as maiores graças desde que o Verbo desceu à terra. Por fim, a visão da Mãe Celeste, bela como uma rainha e poderosa como um general diante de Catarina, é para vocês um sinal de esperança
e de vitória certa. A Mãe Celeste vencerá. Se por agora a serpente parece muitas vezes triunfar, é porque o tempo dela se esgota e em breve o meu pé poderoso a esmagará para sempre. Continuem a obedecer todas as minhas mensagens, para que o meu pé poderoso esmague todos os dias o mal em seus corações e no mundo. Aqui em Jacareí, vou terminar os planos que comecei na minha aparição à minha filha Catarina, na Rue du Bac, em Paris, e que continuou por todas as minhas aparições até chegar aqui. Aqui, meu coração levará à plena realização todos os meus planos e todos os meus segredos iniciados desde então. Tenham confiança e esperança que o meu coração, que soube começar os meus planos de salvação da humanidade, também os saberá terminar e levar à vitória. Hoje, com a minha filha Catarina Labouré, a todos abençoo com amor de mãe, que de ninguém esquece, e por todos vela incessantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no dia 8 de dezembro de 2006, Santa Catarina Labouré, a vidente de Nossa Senhora, da Rue du Bac de Paris, apareceu em Jacareí, diante de mim, e deu esta mensagem. Marcos, eu sou Catarina Labouré, sou protetora deste lugar, tua protetora, protetora dessas aparições, protetora dos teus companheiros de luta e de escravidão de amor à Mãe de Deus, e protetora de todos os peregrinos que sinceramente tentam obedecer às mensagens da Mãe de Deus e que aqui têm verdadeira fé. Eu sofri muito também em minha vida, como tu também sofreste. Como tu foste contraditado, eu também fui contraditada. Enfrentei o ceticismo e a incredulidade dos homens no tocante às aparições que eu tive da Mãe de Deus. Compreendo os teus sofrimentos, sempre os compreendi e sempre te amparei, mesmo quando tu não sabias disso. Marcos, como o meu coração te ama e roga por ti sem cessar no céu, não deixando nunca de velar por ti, de guardar-te, de proteger-te e afastar de ti tantos e tantos males. Saiba, Marcos, que eu, Catarina, estou constantemente aqui neste local e aqui protejo todas as almas que sinceramente vêm a mim, que sinceramente confiam em mim e pedem a minha proteção. Todos aqueles que vierem aqui e invocarem a minha proteção e intercessão para que eu os conduza até os Sacratíssimos Corações Unidos, eu o farei juntamente com os santos anjos. Eu prometo, eu o farei. Eu todos os dias estendo sobre esse lugar um manto de luz, de paz e de proteção para guardá-lo de todos os seus inimigos e de todos os males. Bem-aventuradas as almas que usarem a medalha que chamam de milagrosa e que foi revelada a mim por Maria Santíssima na capela da Rue du Bac.
pois eu também estarei junto com ela, afastando todos os males, atraindo muitas bênçãos de Deus. Bem-aventuradas as almas que celebrarem todos os anos, no dia 27 de novembro, o dia da medalha que a Mãe de Deus revelou a mim, porque essas almas terão a graça de serem defendidas por essa medalha na hora da morte, e os demônios não poderão molestá-la, e ela sairá vitoriosa. Essa alma que usar a medalha e celebrar a festa sairá vitoriosa do último combate. Vinde a este local com fé, com devoção, com confiança absoluta, pois a confiança é o vaso com o qual se pode colher as graças e bênçãos da Mãe de Deus. Sem a fé, sem a confiança, não se podem receber as bênçãos que a Mãe de Deus deseja aqui dar. Vinde aqui rezar o rosário, cantando e rezando em procissão. Eu desejo que seja posta aqui uma imagem minha, para que as almas se acostumem a pedir a minha intercessão e a minha proteção, pois elas me têm esquecido muito, e eu posso muito ajudá-las, mas a condição é que me peçam. Peço também a todos vós que rezeis o terço da Imaculada Conceição, se não o puderdes todos os dias, ao menos aos sábados, para honrar mais a Santíssima Virgem com este terço, rezando a oração que ela mesma mostrou-me na Santa Medalha, para que assim a Imaculada Conceição da Mãe de Deus seja a vossa proteção, seja a vossa guarda, seja o vosso escudo e seja a única luz que alumia os vossos corações. Eu a todos neste momento abençoo. Marcos, amado meu, estou sempre contigo. Aquele que te amar será abençoado por Deus. Aquele que te odiar e te caluniar será rejeitado e riscado do livro da vida pelo Senhor. Aquele que amar e lutar pelo bem deste lugar será abençoado pelo Senhor. Aquele que prejudicar este lugar terá o seu nome riscado do livro da vida, será banido da Assembleia dos Santos e será alvo do desgosto e da ira do Altíssimo. O Senhor assim o decretou diante dos seus anjos. Santo é o Senhor, santo é o seu decreto. Desde Paris, a primeira aparição, a primeira mariofania dos tempos finais que estamos vivendo, até aqui em Jacareí, que é a última manifestação da Mãe de Deus ao mundo, cerca de 1.800 aparições diferentes aconteceram no mundo inteiro. Estas aparições revelam ao mundo, aos homens de hoje, o imenso amor de Maria Santíssima, pois se ela aparece, se ela chora, é o sinal de que ela nos ama, de que ela quer salvar todos os seus filhos e levá-los para serem felizes ao seu lado no céu para sempre. Suas aparições querem acordar as nossas almas, despertar-nos do sono da indiferença, do ceticismo, da incredulidade, da maldade em que tantas vezes nós, seres humanos, estamos adormecidos. Ela tem chamado os seus filhos do mundo todo a se unirem a ela na sua luta contra as forças do mal para a conversão e salvação de toda a humanidade por meio de suas mensagens, de suas aparições multiplicadas na terra.
Nós, se aceitarmos a ajuda de nossa Mãe do Céu, se aceitarmos o seu plano de salvação, se aceitarmos suas mensagens e sua vontade, contribuiremos não só para a salvação do mundo, mas também para a nossa própria salvação pessoal. Se a rejeitarmos, se rejeitarmos suas mensagens, suas aparições, sua vontade, estaremos condenando o mundo inteiro e a nós também junto com ele a um destino terrível. Teremos de enfrentar os castigos e as consequências dos nossos erros e da nossa maldade. Só temos duas escolhas: ou aceitar nossa Mãe que quer nos salvar, ou então aceitar a serpente infernal, que depois de uma vida cheia de prazeres mundanos, de uma falsa e ilusória felicidade, de uma vida sem Deus, sem Maria Santíssima, afastada deles ou contrária à sua vontade e à sua lei de amor, vai levar o mundo inteiro a uma catástrofe mundial sem precedentes e depois vai nos introduzir nos tormentos eternos, de onde nunca mais sairemos. A decisão, a escolha, continua sendo completamente minha e sua. Ecco son davanti a te, gli occhi tuoi mi attirano,